Bom dia! Começa agora o Sindepres Entrevista. O convidado de hoje, Tadeus Kasabian, diretor da IESCOM, produtora de eventos esportivos. Bom dia, Tadeus. Bom dia a todos os espectadores da TV Sindepres. Tadeus, vamos começar esse bate-papo de hoje. Sim. Gostaria que você contasse sua trajetória dentro desse setor. Eu sei que a IESCOM já tem 35 anos no mercado, então acredito que você tem aí grandes histórias para contar para a gente. Temos sim. Obrigado pela oportunidade e pela participação aos espectadores, ao Sindepres. É um prazer ter essa parceria e trabalhar para o Sindepres também, poder oferecer esse conhecimento, essa trajetória esportiva também. É uma empresa que começou, teve um fundador, o meu pai, eu dei a sequência 10 anos depois, e hoje à frente da empresa há mais de 25 anos. E nós atuamos em várias frentes do esporte. Nós começamos no tênis, depois fomos ao basquete, ao vôlei, e percebemos entre 22 e 25 anos atrás esse movimento da corrida de rua. Era um movimento que estava começando a se fortalecer com a grande força que vinha, por exemplo, a corrida de São Silvestre, à época, né? Que ainda era transmitida de noite, o evento acontecia de noite. E logo que esse evento passou para de tarde, nós trabalhávamos já no segmento esportivo, fomos convidados para atuar dentro do processo de produção e esse processo cresceu, ele se desenvolvendo, outros eventos apareceram, outras ideias, outras sugestões e a empresa se especializou nesse segmento de eventos de rua, eventos outdoor, né, como se diz em inglês, eventos de rua, eventos externos. E principalmente na área do pedestrianismo, né, o atletismo, a corrida de rua, a maratona, meia maratona, corridas de menor distância e também o ciclismo, outra modalidade que a gente atua bastante. Então essa é uma breve história. Eu acabei gostando muito, já gostava de esporte, praticante de esporte, gostei muito do que faço. Eu acho que quando você faz um trabalho que você gosta, os resultados são positivos, né? A paixão movimenta também o seu trabalho. E esse é o melhor caminho que eu escolhi, né? Para mim foi o melhor caminho, tanto na área profissional, e eu me sinto realizado a cada evento. Eu às vezes me coloco na posição do participante, tento me colocar ali para oferecer o melhor possível e quando alguma coisa não dá certo eu fico chateado como fica, mas a gente busca sempre o sucesso e sempre oferecer o melhor. Não é à toa que você está à frente da empresa há 25 anos, né, Tadeus? Exatamente isso. Me especializei, me formei na área de marketing esportivo, sou publicitário, enfim. Eu realmente olhei ele como um bom trabalho, um bom negócio. E o mais bacana, a gente consegue oferecer aos nossos participantes, aos nossos clientes diretos e indiretos, né, o consumidor final, que é o corredor, aos patrocinadores, opções de investimento, opções de lazer, opções de sociabilização, desenvolvimento do bem-estar. Enfim, é muito legal trabalhar na área de esportes, é muito bom. E é muito bom ter parceiros como o Sindepres, que opta por promover, né, a inclusão social, a prática esportiva, a descentralização da corrida de rua, porque o Sindepres, por exemplo, é pioneiro. Para mim, assim, levou a corrida de rua para uma região dentro do Parque do Carmo, uma região pouco beneficiada com esses eventos, e eu posso afirmar que a partir desse movimento Sindepres, outros eventos passaram aí para aquela região. Havia alguns, mas esse evento que foi com uma infraestrutura de primeira qualidade, com todo o benefício, enfim, dentro de um lugar super agradável, que é o Parque do Carmo, e criou todo o movimento. É assim que funciona. Vai alguém, faz um evento numa região, outras pessoas são estimuladas, né? Exatamente. Aproveitam esse movimento e aí sim promovem, né, eventos ou com a mesma qualidade, ou superior, ou inferior, mas enfim, esse movimento é importante junto à sociedade também. Tadeus, só para o nosso internauta entender, hoje a IESCOM ela é responsável por grandes eventos esportivos no Brasil. Você pode falar um pouco para a gente aí? Rio de Janeiro, Belo Horizonte? Sim, nós atuamos em todo o território nacional. Hoje um pouco menos, com algumas limitações de algumas praças, porque no início nós levamos corridas de Fortaleza, de Manaus ao Rio Grande do Sul. Como esse movimento cresceu muito, já existem hoje grandes estruturas nas regiões. Mas nós permanecemos ainda com operações em algumas cidades, como Salvador, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre.
enfim. E os grandes eventos, principalmente eventos televisionados, como a Maratona de São Paulo, a Meia Maratona do Rio, a Corrida de São Silvestre, a Meia Maratona de São Paulo, no ciclismo, por exemplo, a Copa América de Ciclismo, o Tour do Brasil, nós que organizamos. Enfim, são eventos de grande porte que demandam uma preparação muito grande, leva tempo para preparar um evento desse, investimento, pessoal, equipe capacitada, então é uma responsabilidade também. A São Silvestre acabou de acontecer, dia 31 de dezembro, foi um sucesso. Nós fazemos parte do comitê organizador, somos contratados para organizar a prova tecnicamente. Agora, dia 1º de março, temos a Meia Maratona de São Paulo, dia 1º de maio, a Corrida do Sindepress, que é muito importante. Enfim, nem sempre um evento grande ele é importante porque ele é grande, né? O evento ele tem a sua devida importância, às vezes pelo local em que ele se realiza, a forma com que ele é realizado, pelo impacto social, né, que ele causa, o título que ele carrega. Por exemplo, é o caso da Corrida do Sindepress, a Corrida do Trabalhador, é uma corrida comemorativa, é de importância. Pessoas do segmento prestigiam o evento, enfim, pessoas, celebridades ou mesmo da área política, da gestão, prestigiam esse evento. Isso é muito importante, esse contato, né? Maravilha. Bom, hoje a gente vai tratar um pouco aqui, o nosso tema vai ser um mix. A gente vai falar um pouco sobre os 10 anos da Corrida do Trabalhador do Sindepress, vamos falar um pouco sobre o crescimento da participação da população nas corridas de rua, né, que já é um número super importante aí, e também a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do esporte na vida das pessoas, né, o impacto positivo para quem pratica atividade esportiva. Bom, a gente também, Tadeu, tem um quadro aqui, né? Nós vamos para a rua ouvir as pessoas sobre o tema do programa do dia. E o nosso repórter, Eduardo Cordeiro, foi às ruas ouvir o que as pessoas acham sobre a importância da atividade esportiva, se elas praticam atividade esportiva, qual atividade. Vamos assistir o VT. Nos últimos anos, tem aumentado o número de pessoas que praticam atividades físicas. Muitas dessas pessoas praticam por necessidade, outras por um simples prazer. Por isso que o povo fala de hoje, vê as ruas da cidade de São Paulo para ouvir o que pensam os paulistanos sobre essa questão. Estou aqui com Moisés. Moisés, estou vendo em você alongando. O que é importante a atividade física e o que melhora na sua vida? No meu dia a dia, para mim, o esporte, a ginástica é muito bom, é um complemento muito bom para você viver bem. Até mesmo para você fazer suas atividades durante o dia. O esporte para mim sempre foi bom e vai ser na minha vida. Você pratica alguma atividade física? Não. Pretende frequentar, enfim, fazer alguma atividade? Com certeza. O que está faltando? Faltando organização. Eu não me organizo, aí falta tempo. Pratico, além de andar de bicicleta, pratico judô e jiu-jitsu. Comecei a lutar logo depois que eu tive alguns problemas com o meu peso e acabei me aprimorando, comecei a lutar além da escola numa academia e agora eu só pratico, mas antes eu lutava e competia. Eu tinha alguns problemas em relação ao colesterol, coisas do sangue e também o peso que me atrapalhava, a respiração, e aí eu procurei praticar um esporte para eu conseguir me manter saudável, pelo menos para não ter mais problemas. E além de tudo isso, eu recomendo que pratique qualquer tipo de esporte, seja ele ciclismo, seja ele luta, seja ele corrida. Esporte é excelente. Você pratica alguma atividade física? No momento não, por falta de tempo, falta de dinheiro também, mas esse ano, graças a Deus, vamos ter condições melhores para isso. Não podemos ser sedentários, temos que praticar algum esporte por saúde, não é por beleza. Indira, você pratica alguma atividade física, algum esporte? Não. Por que você não tem essa opção? Mais preguiça. Muita preguiça, eu tenho mais uma vida sedentária mesmo. Maria José, a senhora pratica alguma atividade física? Academia, caminho, dança. Para mim é tudo, porque a saúde é bem-estar, a pessoa se sente bem e tá viva, é ótimo.
e não tem idade para praticar esporte. Tenho 60 anos, mas meu espírito é de 18, né? E você em casa, pratica alguma atividade física ou esporte? Pense nisso. Esse foi o Povo Fala de hoje. Voltamos aos estúdios da TV Sindepress. Tadeus, de acordo com os depoimentos que nós assistimos, as opiniões são diversas. Mas a gente observa que, diferentemente de algum tempo atrás, as pessoas praticam realmente mais esporte, ou pelo menos elas falam desse assunto de uma forma mais entusiasmada, né? Sim, mas o que me chamou a atenção, e eu falo isso não só na prática do esporte, mas na vida como um todo. A dona Maria José é um exemplo, pela idade, e me parece claramente que ela é uma pessoa organizada. E a outra moça, eu não me recordo o nome dela, mas ela deixou claro, falta de organização. A organização é tudo na nossa vida. Esse é o maior problema. Para mim, é a minha opinião pessoal. Tá, assim que eu a vi, eu falei, alguém que comunga da minha opinião. Falta de organização é tudo. Se você é uma pessoa desorganizada, tudo vai ser desorganizado. E a probabilidade do fracasso, do insucesso é muito grande. Então, assim, a gente tem que pautar nosso dia, tem que dividir o nosso dia em partes, de fato. Você que é mãe, tem que cuidar dos seus filhos, mas tem que cuidar de você, tem que cuidar do seu trabalho. É chato? Pode ser. É difícil? Pode ser também. Mas é necessário. É uma questão de costume e é necessário. Quando você se acostuma, vai abrir espaços para outras coisas. O seu corpo pede, a sua mente pede, vai vir, o esporte vai aparecer. E tá aí, as pessoas passam correndo na sua frente, as pessoas pedalam na sua frente, e você sempre tem vontade, mas aquela moça foi perfeita, falta organização. Assim, a gente precisa de fato se organizar. Você não para comer, não para tomar o seu banho, jantar, enfim, fazer as suas coisas do dia a dia ou ir trabalhar, arranja um espacinho, se organiza, que o esporte ele vai aparecer naturalmente, ele vai vir à prática, à vontade. E aí é uma caminhada, pode começar caminhando, depois pode começar pedalando ou correndo, enfim. Ou uma academia, os serviços públicos, ou as academias que você paga, enfim. Hoje tem até equipamentos em praças, com orientação. São Paulo é uma cidade muito grande, a gente estava falando isso no começo da entrevista, antes de começar. A demanda também é muito grande, falta equipamento, mas a cidade, ela está aí, ela existe. Existem mais de 50 unidades públicas de atendimento na área esportiva. A Secretaria de Esportes de São Paulo ela faz um trabalho legal, apesar do tamanho da cidade, até da falta de recursos, as prioridades são outras, mas eu sei que eles se empenham muito e eles buscam fazer. Existe um circuito popular de corrida de rua, que é gratuito, que passa por várias regiões da cidade. Existem os eventos com um valor mais acessível, que é o caso da corrida do Sindepress, está descentralizado, está numa região bacana, a Zona Leste, o Parque do Carmo. Mas, enfim, eu volto aqui para o começo. Para mim, a organização é tudo, né? Aí, se você se encaixa nisso, se enquadra, você vai ter, com certeza, melhorias na sua saúde, no seu bem-estar físico e mental, isso é natural. Nos relacionamentos, você vai se tornar uma pessoa mais tranquila, mais calma. E, de fato, o esporte ele é um alimento importante, né? A prática esportiva, movimentar o corpo. E tudo que fica parado, um carro parado vai enferrujar, vai parar, o motor não vai funcionar direito, a gente é assim também. Os benefícios são incontáveis, né, Tadeu? São inúmeros. Não dá nem para discutir. É muito melhor você praticar esporte do que não praticar esporte. Isso eu tenho certeza também. Com certeza, né? Tadeu, a gente vai mudar um pouquinho aqui a nossa conversa. Você, além, claro, de organizar esses grandes eventos aqui em São Paulo e em outras cidades do Brasil, você também é responsável pela organização da Corrida do Trabalhador do Sindepress, se eu não me engano, já há 7 anos, 8 anos. Estamos né? indo para a 7ª edição. Das 10. Eu quero aproveitar a oportunidade da sua presença aqui conosco e pedir para você contar um pouco a história da corrida sob o seu ponto de vista, né? Não só no aspecto social, da importância dela, como também da organização, do crescimento, considerando que esse ano ela completa 10 anos. Claro, eu enxergo a Corrida do Trabalhador como um estímulo, como um processo de estímulo às pessoas que estão envolvidas com o Sindepress, para os afiliados também.
É mais uma atividade que o Sindepress proporciona, além das muitas que eu vejo aqui. Vocês realmente, de fato, são bem organizados. Voltamos para o tema organização. Por isso organizamos bastante coisa, Por né? isso cresce, por isso atende bem, por isso eu faço algumas visitas aqui nas reuniões da corrida, mas eu observo que as pessoas saem daqui com uma cara muito boa. Cara de, ó, fui bem atendido, vocês têm aqui, o prédio é bem organizadinho, então isso essa oferta de serviços, o atendimento ao trabalhador, a área, por exemplo, vocês têm um serviço odontológico aqui, não é grande, enfim. Pioneiro, aliás. Pois é. Então, e aí você olha e fala, bom, a organização é tudo, né? Então organizaremos mais um evento para os nossos associados, né? Os afiliados associados. E essa história, quando surgiu a corrida, eu acompanhei desde o começo, mesmo não trabalhando, mas a gente acompanha as notícias, né? Conhece tudo. O tema muito legal. E como eu te disse, a escolha da região, o local é uma corrida diferente, porque é integralmente dentro de um parque. É a única corrida aqui em São Paulo hoje que ainda se mantém dentro de um parque. De percurso misto, tem um pouco de asfalto, tem muito asfalto, mas tem um pouco de áreas ainda rústicas, como pedriscos, passa dentro de bosque. Então, totalmente diferente. Uma corrida muito legal. Tiveram algumas mudanças durante as edições, a inclusão de novos percursos, alteração de percurso, enfim. Mas a essência sempre foi a mesma, né? Promover a um valor acessível da inscrição, porque hoje as inscrições estão mais caras em função até dos custos, mas o Sindepress sempre pediu para que as coisas fossem mantidas a um valor justo e acessível. É uma festa bonita e é isso que eu enxergo desse evento, como mais um serviço bem oferecido pelo Sindepress, né? A prova começou, se eu não me engano, a primeira teve pouco menos que 1.000 participantes, já está em 4.000 participantes. A meta que é o que cabe ali naquele local também. É isso mesmo, esse número, né? Entre 4 e 5.000 participantes é um número agradável para que todos desfrutem. Né? Oferece uma estrutura bacana. Esse ano já implantamos um sistema de entrega de kits, são 3 locais diferentes. Se a pessoa fazer a inscrição, como tem muita gente da Zona Leste, ela pode retirar o kit de participação dela na Zona Leste. Ou seja, o número de peito, o chip, a camiseta cortesia. E quem está na Zona Sul e quer correr a prova, porque ela é boa, é diferente, a gente colocou esse ano um novo local de entrega de kit aqui na Zona Sul também. Então, ao fazer a inscrição, a pessoa pode optar por retirar o seu kit mais próximo do evento, de onde mora, são 2 opções. E os associados também têm uma opção ainda de retirar aqui no Sindepress. Então, essa é a ideia da organização e do serviço, né? Poder oferecer o serviço e entregar com qualidade. Eu gostaria de continuar falando um pouquinho mais sobre a corrida do trabalhador. Daqui a pouco a gente entra em outras questões do esporte. Mas, por exemplo, você consegue imaginar a ampliação, por exemplo, da corrida do trabalhador do Sindepress? Eu consigo, sim. Eu gosto da ideia, inclusive. E como isso poderia acontecer? Mas eu não sei se ela deveria ser maior aonde ela está. Ela poderia ter 2 edições no mesmo dia em locais diferentes, por exemplo. Eu acho que que é dessa dinâmica do Sindepress, de levar serviços a vários lugares, né? Então eu creio que dentro do Parque do Carmo, onde está essa edição, ela tem esse tamanho, esse tipo de festa. Mas eu acho que ela poderia acontecer no mesmo dia, na mesma hora, em locais diferentes. A gente faz um evento, que é um evento que acontece simultaneamente em 16 cidades no mesmo dia e na mesma hora. Tem cidades que têm 500 participantes e tem cidades com 5.000 participantes. Então vai de São Paulo, vai de Porto Alegre a Manaus. Então não que seja esse o caminho, mas o conceito é esse, de você ter 2, talvez 3 edições no mesmo dia, e aí você completa essa festa. Então eu acho que é uma opção de crescimento. Entendi. Eu pergunto isso justamente porque, pelo fato do Sindepress, ele está em pelo menos 18 cidades do interior de São Paulo, em cidades grandes, por exemplo, como Campinas, né? Então a gente tem lá uma subsede, nós temos um grupo de representados e associados muito grande, né? Campinas, por exemplo, é uma região que... Campinas é uma das cidades que participa desse projeto que acontece em 16 cidades ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, você faz uma aqui na cidade de São Paulo, uma em outra cidade do interior de São Paulo. Não necessariamente precisa ser uma cidade de médio porte, pode ser uma cidade pequena. Mas a ideia é essa, a minha sugestão, na verdade. Eu enxergo
um formato de crescimento para a corrida do trabalhador. Claro, se ela pode ter 10 ou 15 mil pessoas no mesmo lugar, mas eu acho que você não atinge todas as áreas, né? Se você falou em quantas sedes? Hoje a gente tem subsede em 18 cidades no interior do estado de São Paulo. Tem aí um potencial para 18 Exatamente. eventos, né? Em diferentes locais. E eu acho que esse seria um dos caminhos para o crescimento da prova. Então, muito bom. Bom, a gente muda um pouquinho aqui o discurso aqui da nossa conversa, mas ainda falando de esporte. Essa pergunta parece óbvia, parece simples, mas às vezes a gente precisa ouvir a importância e a necessidade da resposta dessa pergunta para estimular, né, para quem não pratica esporte ainda, a praticar, né? Então eu te pergunto, qual é a importância da atividade física hoje para a pessoa, para o trabalhador, principalmente? Olha, para o trabalhador, para aquele que exerce uma carga diária de trabalho, de fato, que tem horário para entrar, horário para sair, responsabilidade, meta, o estresse do dia a dia, enfim, tem que pegar ônibus depois, ou tem que pegar metrô, ou trânsito, ou carro, ou moto. Eu acho que o esporte ele é o momento em que ele alivia tudo isso, ele tira todo esse peso, né, toda essa responsabilidade. É um momento também, é um momento particular, é um momento íntimo também. A corrida tem momentos que você corre sozinha, você está ali conversando com você, ao mesmo tempo está passando alguém do seu lado, você pode conversar ou não, está ali pensando na sua vida. Mas o esporte ele é importante. Saúde, para as relações interpessoais, ele melhora a oxigenação, enfim, a prática esportiva, você vai ter melhorias no seu colesterol, como disse o rapaz que estava ali, né, que pedala, que faz ciclismo, que luta, não é isso que ele falou? Enfim, você vai ter então, benefícios para a saúde, benefícios para a sociabilização, benefícios para a sua mente, para o seu equilíbrio. É fundamental, fundamental. A prática, pelo menos, se a pessoa não conseguir correr, ou pedalar, ou nadar, ou praticar uma caminhada, é fundamental, pelo menos a caminhada. E antes de tudo, antes de começar a prática esportiva, é fundamental também uma avaliação médica. Tá certo? Você não pode sair na rua, ouvir alguém e dizer, não, sai aí correndo. Não, não é isso não. Vamos partir do princípio, sejamos organizados, então. Eu, inclusive, ia te fazer uma pergunta, até para complementar essa observação que você já fez. Quais são os primeiros passos para quem quer começar uma atividade esportiva? Imagino que, por exemplo, uma avaliação médica seja um primeiro passo, ou o segundo, talvez, né? O primeiro seja decidir fazer. O primeiro é a decisão. Decidir fazer. O segundo seria ter esses cuidados. O primeiro é decidir se organizar, tá certo? E aí escolher o que você quer fazer. Eu quero correr, por exemplo. Estamos falando de corrida, vamos falar de corrida. Hoje o movimento da corrida é enorme. Nós temos assessorias esportivas espalhadas por toda a cidade, por todo o estado, por todo o país. Estima-se que são mais de 5 milhões de praticantes da corrida de rua hoje. Praticantes mesmo, efetivos. Então, buscar, por exemplo, algum amigo que já corre. Alguém que tem algum conhecido, alguém... Perguntar, tomar informações, como é, como não é, que jeito, que roupa, que equipamento eu preciso, quanto tempo, enfim. Uma vez tomada essa decisão, escolher o esporte, antes de começar, se você é sedentário, se você não faz nada, busca avaliação. E se você vai trocar de modalidade, busca informação, né? Mas é fundamental. E eu creio que isso, independente da classe social, do poder aquisitivo, o caminho é o mesmo. Sempre você primeiro fazer uma avaliação médica, ouvir a orientação de um especialista e depois buscar a orientação adequada. Muita gente é autônomo, ou autodidata, ou pratica por conta própria, pega informação na internet. Acontece. E acontecem acidentes nos eventos também, muitas vezes porque as pessoas não estão preparadas. É muito comum acontecer. Um amigo meu me convidou, eu resolvi vir e passou mal. Entendeu? Então, isso acontece também. Então, além da decisão, que é o primeiro ponto, quero fazer, o próximo passo é buscar uma avaliação física, uma avaliação médica, uma orientação médica, e aí, escolheu a atividade, toca em frente. Maravilha. Tadeus, a gente tem ouvido falar muito do crescimento da participação das pessoas, da população de uma forma geral, nas corridas de rua. Não necessariamente só nas corridas, eu acho que, por exemplo, no ciclismo também. Eu queria que você falasse um pouco o que se deu esse grande aumento de pessoas participando das corridas de rua ou até mesmo no próprio ciclismo, né? Qual que é
É justamente a busca por uma qualidade de vida, né? Por uma melhoria E é verdade, existe esse crescimento mesmo. Existe esse crescimento, é notório. Olha, há 10 anos atrás nós tínhamos em média 2 corridas, ou 2 corridas no final de semana no estado de São Paulo. Hoje são entre 5 e 7. Nós tínhamos um movimento de eventos da parte de ciclismo, por exemplo, eventos oficiais, 1 por mês. Hoje você tem 2 ou 3 por mês. Estou falando no estado como um todo. Você tem as ciclovias, ciclofaixas em grande desenvolvimento, como meio de transporte, como qualidade de vida, enfim, até aquelas estações que você pega a bicicleta hoje e anda. Então, mas as pessoas acordaram, é como se tivessem saído de um sono profundo. Um sono profundo, uma hibernação, e é estimulante. Você vai lá, participa, chega em casa, você é casada, está mais feliz, seu marido vai perceber isso, ou sua namorada, ou seu amigo, as pessoas percebem a mudança física, o equilíbrio, a forma com que a pessoa conversa, tudo muda, tudo fica mais tranquilo, mais calmo, e eu creio que a população percebeu isso. Eu falei agora há pouco sobre o circuito popular de corrida de rua. Tá aí, é um movimento popular. Ele acontece, se eu não me engano, são em 17 ou 18 etapas totalmente gratuitas. Essas corridas todas que acontecem no final de semana, eu creio que fazem também um pouco do papel do poder público, né? Sim. Porque é uma oferta de lazer, né, de desenvolvimento, de serviço, de saúde. Se nós não tivéssemos 3 ou 4 corridas por final de semana na cidade de São Paulo, qual seria talvez a opção de lazer para essas pessoas? E não só isso, muitas pessoas são contratadas para trabalhar nesses eventos. Então gera posto de trabalho, serviços, contratação de serviços, ou seja, uma dinâmica, movimenta a cidade, né? Eu te dou um exemplo, a meia maratona do Rio de Janeiro, que é o maior índice de migração no país, 52% dos participantes vêm de outros estados, né? Ou seja, movimenta a cidade, negócios, hotéis, restaurantes, transporte aéreo. Então é também um movimento importante, né, para a economia, né, da região. Mas é fundamental, as pessoas percebem, elas querem participar, esse é um aumento, e o aumento estima-se também entre 5% e 7% ao ano do número de praticantes, né? Por exemplo, as mulheres, o crescimento é muito grande. Eu faria essa pergunta aqui para você, a participação das mulheres. Como é que vem você aumentando a cada ano. isso? Por exemplo, hoje tem corridas só para mulheres, são números expressivos. Hoje as mulheres representam um percentual maior em alguns eventos. Eu citei o exemplo da meia maratona do Rio, hoje 28% dos participantes são mulheres. É um número altíssimo, para uma meia maratona inclusive, para 21 quilômetros, né? Então é um número expressivo. Tem corrida só para mulheres, o número de mulheres em eventos de 5 e 10 quilômetros aumentou muito. As mulheres são motivadoras, elas aglutinam, elas carregam mais pessoas para os eventos. Elas têm esse poder, né? Tem, elas atraem de fato os amigos, o namorado, o marido, um conhecido. De fato elas têm esse papel, eu percebo muito nas assessorias esportivas, quando elas estão ali reunidas antes da corrida ou depois da corrida, elas têm esse papel de facilitadores. Ok. Facilitadoras. Eu quero aproveitar e te perguntar, não sei se você acompanha especificamente esse tema, mas como você tem observado o esporte dentro das escolas? Então, eu tenho observado a minha visão disso, né, a minha leitura é que nós não tivemos um crescimento do esporte nas escolas. Por que isso, Tadeus? Olha, eu não tenho como definir de forma precisa, mas é uma leitura simples pelo meu relacionamento, pelo meu conhecimento. Eu creio que os equipamentos públicos eles precisam de uma renovação. Os processos, a carga horária, né, a pasta de estudantil, enfim, eu não percebo um aumento. Eu não percebo as modalidades em desenvolvimento, eu não percebo novos talentos que saíram das escolas, né? E hoje é muito comum você ver numa escola pública e mesmo nas privadas
No caso das escolas públicas, às vezes o equipamento deteriorado, falta de manutenção, isso não é legal, isso não é bom. Isso é um retrocesso, né? É um retrocesso. A gente tem ouvido redução de sala de aula, a gente tem ouvido dificuldade com os professores, a gente tem ouvido pela imprensa, enfim, né? Você vê as aulas começando para o final de fevereiro porque falta recurso para fazer manutenção. Então eu acho que o esporte nas escolas vem decrescendo, não vem crescendo. E nas escolas particulares, aí não creio que seja por falta de recurso, mas eu acho que até por falta de motivação mesmo, porque o que eu tenho percebido é que as escolas particulares elas preferem fazer acordos com outros locais para a prática esportiva. Então você vai numa escola particular, eles te oferecem a natação fora da escola, te oferecem o judô fora da escola. E aí tem todo um interesse comercial, tem toda uma situação, enfim. Entendi. E isso deveria estar dentro da escola, deveria fazer prática do currículo. Você pega, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem processos de avaliação para a bolsa de estudo que dependem muito do seu desempenho esportivo. Um bom aluno, um bom jogador de basquete, por exemplo, tem 100% de bolsa, um bom jogador de tênis tem 100% de bolsa, um bom atleta praticante de atletismo chega a conseguir 100% de bolsa nas principais universidades americanas. O esporte é a ferramenta de estímulo, inclusive, para educação e cultura, né? É o meio de entrada. E eu acho que nós estamos num processo... inverso, né? Inverso. Nós estamos correndo na contramão, né? do que o mundo... Do que os países mais desenvolvidos estão fazendo. Agora, é natural, é um país jovem ainda, por mais que o Brasil tenha 500 anos, nosso processo de democracia, de crescimento, ele é recente, né? E em alguns poucos anos nós tivemos um Pan-Americano, uma Copa do Mundo e teremos uma Olimpíada. Não é fácil, é difícil. Além de tudo, você é bastante esperançoso e otimista, né? Não tenha dúvida. O que me preocupa hoje aqui, só no país que a gente vive, e infelizmente, é a segurança e a educação. É verdade. Só isso. Tadeu, nossa última pergunta aqui do nosso segundo bloco, para encerrarmos aqui esse bate-papo, porque no nosso último bloco a gente vai tratar das perguntas dos nossos internautas. Vamos lá. Com essa grande demanda dentro desse setor, corridas de rua, a cidade de São Paulo está preparada para receber esses eventos, o volume de pessoas? Como é que você tem analisado essa questão? O maior movimento de corrida de rua do Brasil acontece em São Paulo. O maior número de praticantes é em São Paulo. A federação mais organizada para monitorar, sugerir normas, procedimentos é a Federação Paulista. E a cidade ela respira e a dinâmica das corridas de rua junto à cidade de São Paulo, ela é gerenciada, todo o processo de corrida de rua é gerenciado pela Secretaria Municipal de Esportes, que tem um departamento exclusivo para essa modalidade, porque acontecem muitas corridas, todo dia tem corrida em São Paulo e final de semana tem 3 ou 4 corridas. Então a cidade se preparou, se organizou para isso. Existe uma sinergia muito grande entre o Departamento de Trânsito, a Secretaria de Esporte e os organizadores. São várias empresas que fazem a organização de corridas aqui na cidade de São Paulo e no estado também. Então eu enxergo que a cidade de São Paulo, ela sim se adequou ao movimento. Mas é uma cidade dinâmica, está sempre em mudança, sempre em mudança. Você faz um evento esse ano numa região e no ano que vem você tem que mudar o percurso porque a região mudou, o trânsito mudou, entrou um corredor de ônibus que hoje é prioridade, entrou uma inversão de via, então sempre tem... As mudanças são constantes. Constante. Então a gente tem que se adequar à cidade se adequa aos eventos. Horários, por exemplo, as provas começavam às 10 da manhã, estou falando de muitos anos atrás, depois às 9, depois às 8. Hoje elas estão começando entre 7 e 7 e meia da manhã. Porque não tem mais, você pega sábado, a cidade tem trânsito. Tem trânsito, é verdade. Domingo tem trânsito. Verdade. Então você não pode mais criar toda essa movimentação e parar o outro lado da cidade. A cidade tem que andar, né? Tem que movimentar, é assim que funciona. Tadeu, nesse último bloco do programa, a gente responde aqui
algumas dúvidas e algumas perguntas dos nossos internautas, tá? Mas antes da gente começar, eu queria ouvir sua opinião sobre uma questão muito frequente, né, na imprensa, que é a questão da mobilidade em São Paulo, né? Então a gente tem a discussão aí das ciclovias, a questão dos motoboys. Como é que você tem visto essa discussão toda? Bem, eu acho que São Paulo está atrasada em 30 anos nas suas obras e construções, né? Nós temos obras que estão sendo realizadas agora e que deveriam ter sido realizadas há 30 anos atrás. Então nós estamos, na verdade, tirando o atraso. Nós não estamos avançando. E é uma cidade muito grande, muito grande. É um país, São Paulo é um país, né? E é fundamental que haja descentralização dos negócios também, das regiões. Então se você tem um estímulo para uma região como é a região da Zona Leste, que é muito grande, pode ter até uma isenção fiscal, acho que isso poderia acontecer, porque tem muitas áreas que podem receber grandes indústrias, grandes empresas. Se esse estímulo fosse concedido, essa isenção fiscal, por exemplo, muitas empresas se mudariam para aquela região e evitariam todo esse deslocamento de uma pessoa que mora na Zona Leste para que viria diariamente para o centro, para a Zona Sul ou Zona Oeste da cidade. E, naturalmente, as pessoas vão trabalhar, ganhar o seu dinheiro, então vão se movimentar. Aí, determinadas regiões entram em colapso. Aí você tem numa determinada região, que já é apertada, que já é restrita, e ainda vai lá e implanta uma ciclovia ou ciclofaixa. E depois ainda tem que atender toda a questão de mobilidade e deslocamento para as pessoas com mobilidade reduzida. Nós não temos espaço para isso, ou seja, o que foi construído está aí. Você pega bairros como, por exemplo, a Vila Olímpia, que cada dia tem um novo arranha-céu subindo ali, não cabe, não tem lugar para passar carro, e ainda tem que ter ainda tem ciclofaixa, lugar para passar o carro, estacionar ônibus, simplesmente não cabe, é uma questão física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, então eu acho que acontece hoje essa dificuldade. E aí, por exemplo, entra a questão da corrida de rua, que praticamente acontece aos sábados e domingos, aos domingos e as suas exceções ao sábado, elas acabam entrando em conflito com toda essa necessidade da cidade. Então, às vezes, você faz uma corrida numa região que tem uma ciclofaixa, ela tem que ser desativada, mas há uma compensação em outro lugar e também uma compensação porque é um evento que está aberto, você pode participar, né? Basta se inscrever oficialmente. Mas, por exemplo, hoje há uma grande decisão, né, da CT, da Prefeitura, da Secretaria como um todo, para que não se faça mais corridas onde tem corredor de ônibus, evitar isso. Então, tudo o que acontecia nessa região veio sendo trabalhado e mudado para não acontecer mais. Então, não parar um corredor de ônibus, mesmo que seja aos domingos, né? Então, é um sincronismo difícil para uma cidade como São Paulo, muito grande, né? Agora, as pessoas, por exemplo, também querem só eventos nas melhores regiões. Então, aí eu volto um pouquinho para a decisão do Sindepres de fazer um evento numa região diferente. Isso é bacana, se a gente pudesse, né, se tivesse mais opções da cidade, mas por incrível que pareça, apesar de toda a dimensão da cidade, ainda falta lugar para realizar eventos. Então, é uma mecânica aí que ela tem, que é um motor que tem que estar sempre em bom funcionamento. Em bom funcionamento, né? Bom, vamos às perguntas aqui dos nossos internautas, Tadeusz. Olha, a gente tem aqui Jorge Abdala Neto, da cidade de Campinas. Ele pergunta o seguinte: qual a influência do calçado na prática da corrida? Os mais caros são os melhores? Jorge, os mais caros não são os melhores. E o que é importante é, primeiro de tudo, você definir qual o seu tipo de pisada. Existem testes para isso hoje, né? Perfeito. Você pode fazer um teste de pisada. Há estudos que dizem que o teste de pisada não é eficiente, mas a cada dia há estudos para tantas coisas. Enfim, hoje os próprios fabricantes oferecem 2 tipos de pisada, né? Vou falar de uma forma simples: quem pisa para fora ou quem pisa para dentro, tá certo? Então, existem hoje nas grandes lojas, grandes redes, ou mesmo em lojas especializadas, pequenas, mas que fazem o teste de pisada. Você testa, vê qual é o seu tipo de pisada e aí vai ter oferta, né, do melhor calçado para esse tipo de pisada. E não necessariamente é o mais caro, porque você tem opções hoje mais acessíveis
e que você pode se beneficiar desse teste de pisada, ou seja, né, piso para fora, então o calçado faz uma compensação e aí o vendedor vai te oferecer 2 ou 3 ou 4 tipos de calçado. Claro que os calçados mais caros vêm agregados, né, com mais tecnologia, Sim. mais desenvolvimento, mas hoje existe uma similaridade muito grande em várias marcas, né? E que também funciona. Funcionam, claro, isso também interfere no peso, há interferência do peso no calçado, tempo de uso. Não adianta você usar um tênis por 2 anos e querer que ele... Você pode comprar o tênis mais caro Seja que existe. Ele tem eficiente, né? tempo de desgaste, ele tem tempo de acomodação, o formato do seu pé, enfim. É como um pneu de um carro. É isso aí, tem isso tempo aí. de vida. Tem tempo de vida. A Melissa Antônia Neves, da capital São Paulo, pergunta o seguinte: quais os cuidados com a alimentação devo ter para praticar a corrida? Bom, Melissa, uma vez que você for praticante, é um caminho, se você for iniciante, é outro caminho. Iniciante, como nós já falamos, primeiro uma avaliação médica, né? Primeiro definir se quer correr ou praticar algum esporte, na sequência uma avaliação médica e de fato definir qual é o seu caminho, né? E quais os motivos por que você está realizando a prática esportiva. Se são físicos, se são pessoais, enfim, né? E a gente não pode simplesmente tratar a corrida ou o esporte como uma forma de lazer. Ele tem regras. Então, a alimentação é fundamental. Se você quer, por exemplo, perder peso, não adianta você comer a semana inteira, ir lá e exageradamente, desequilibradamente, e querer no final de semana, na sua corrida, descontar tudo isso que você abusou, né? Que você passou dos limites. Então é bom sim a reeducação alimentar, né? O consumo adequado de proteínas, carboidratos, enfim, tem toda uma dinâmica. Pode ser simples, não precisa ser do mais caro, não precisa ter o melhor. Você consegue sim se alimentar corretamente. Com uma alimentação simples. Equilibrada, simples, balanceada, da forma com que você pode também. Porque a corrida de rua é um esporte democrático. Muitas vezes você precisa de... Muitas vezes não, você precisa de poucos equipamentos para você praticar. Pode ser praticado em muitos lugares, praticamente em todos os lugares. Mas a alimentação é fundamental. E recomenda-se, às vésperas de uma corrida, sempre a ingestão controlada de alimentos, carboidratos, para que você, né, transforme em energia no próximo dia. Evitar consumo excessivo, evitar o álcool, fumar, então, nem pensar, né? Então, é fundamental a educação alimentar e a alimentação é fundamental. Perfeito, Tadeus. A gente tem aqui Márcio Marques Caetano, da cidade de Guarulhos. Ele pergunta: como sei qual o meu limite para a corrida? Posso passar de 10 quilômetros para a maratona em um ano? Que tipo de preparação devo fazer? Bom, Márcio, existem hoje programas, chamadas, enfim, até campanhas, corra uma maratona em um ano. Claro, isso depende do seu potencial físico, do seu preparo, do seu histórico físico, desde a juventude, do seu esforço, da sua vontade, isso é fundamental. Mas eu sugiro que você faça isso gradativamente, em partes, né? Vai crescendo. Para os corredores praticantes de verdade, a minha sugestão também é sempre correr uma maratona na vida. Enfim, dizem que é prazeroso, né? Então, mas é o que você se sente melhor. Exatamente isso. Você vai se adequar às pequenas distâncias, 5, 10 quilômetros, ok, faça isso. Mas faça sempre, faça com frequência, pratique o esporte, alimente-se bem, cuide da sua saúde. Eu acho que o limite você vai decidir através de alguns caminhos. Da sua capacidade física, sua avaliação, sua possibilidade de desenvolver, o seu treinamento e sua vontade. Perfeito. É isso aí. Tadeus, para a gente encerrar, eu queria saber se você... as inscrições para a corrida do trabalhador do Sindipre já estão abertas. Para o participante em geral, ele pode se inscrever pelo site. Pelo site do Sindepres, tem um link de acesso direto, sindepres.org. E para os associados também no Sindepres. Então, a inscrição é somente online ou no Sindepres.
Como eu disse, são 2 opções para retirar o kit, para o associado também uma terceira opção, que é no Sindepress. E é um evento legal, um evento bacana, numa região legal, um parque bonito, Vale a pena com opções participar. de percurso, vale a pena participar. Mesmo que você saia da Zona Sul ou Zona Oeste de São Paulo, saia um pouquinho mais cedo, porque é um evento bonito mesmo, vale a pena e eu recomendo. Maravilha. Tadeu, muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco. Obrigado, eu agradeço a você, a toda a sua equipe, aos associados do Sindepress. É um prazer, contem comigo. E que tenhamos aí a 10ª Corrida do Trabalhador, que tenhamos nela um evento bacana, Uma grande gostoso, festa, uma grande né? festa tranquila, e que aconteça em outros lugares também, né? Eu sugeri isso porque você perguntou, mas eu acho que é o caminho da corrida, sim. O Sindepress, ele é importante, ele é grande, né? Ele vem crescendo, faz um trabalho legal E pode pensar nessa possibilidade. Pode, claro, tudo também depende de investimento, depende de tempo, de parceiros, mas vamos tentar ajudar o Sindepress também, né? Com certeza. Essa é a ideia. Obrigado por tudo. Obrigada a você. Bom, para todos que nos assistiram, especialmente as pessoas que mandaram suas perguntas, um grande abraço e até o próximo programa.